A paz do Senhor Jesus, meus amados irmãos, que Deus nos abençoe. Aqui quem fala é o pastor Vantuí, seu irmão em Cristo Jesus. Mais uma vez juntinho com você para fazermos a leitura da palavra de Deus e sermos abençoados através dela. Para você que está chegando agora neste canal, um forte abraço, muito bem-vindo de todos do canal. Saiba que você agora faz parte de um círculo de oração poderosíssimo, ao qual nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo é o cabeça. Desde já eu agradeço a você, meu irmão, minha irmã, que já se inscreveu nesse canal, que está nos ajudando nessa honrosa tarefa de divulgar a palavra de Deus. Deus abençoe a sua vida. Deus te recompensará, querido, em nome de Jesus. E você, meu amado e querido irmão, que nos ouve, não deixe de se inscrever, não deixe de dar o seu like, ativar o sininho da notificação e, acima de tudo, compartilhar, que é um ato de amor. Pois quem compartilha a palavra de Deus ama ao próximo, sabendo que é o melhor para toda a humanidade é ouvir a voz de Deus. Lembrando que ao final da leitura fazemos a oração da fé. Você que tem seus pedidos de oração, faça-o no canal, estaremos orando junto, né? Muitas pessoas, não somente eu, mas muitas pessoas estão unidas em oração. Quanto mais oração, mais poder, menos oração, menos poder. Então, veja, querido, você colocando a sua situação, a sua vida na presença de Deus nesse momento de oração. Então, faça lá seus pedidos. Se não quiser colocar o nome, não precisa, só coloca o motivo que Deus saberá aonde tem que chegar. Amém? E sem mais delongas, nós vamos ler Atos dos Apóstolos, capítulo 12. E por aquele mesmo tempo, o rei Herodes estendeu as mãos sobre alguns da igreja para os maltratar. E matou a espada Tiago, irmão de João. E vendo que isso agradara os judeus, continuou mandando prender também a Pedro, e eram os dias dos asmos. E havendo-o prendido, o encerrou na prisão, entregando-o a 4 quaternos de soldados, para que o guardassem, querendo apresentá-lo ao povo depois da Páscoa. Pedro, pois era guardado na prisão, mas a igreja fazia contínua oração por ele a Deus. E quando Herodes estava para o fazer, nessa mesma noite, comparecer, estava Pedro dormindo entre 2 soldados, ligado com 2 cadeias, e os guardas, diante da porta, guardavam a prisão. Eis que sobreveio o anjo do Senhor e resplandeceu uma luz na prisão. E tocando a Pedro na ilharga, o despertou, dizendo: Levanta-te depressa. E caíram-lhe das mãos as cadeias. E disse-lhe o anjo: Cinge-te e ata as tuas alparcas. E ele fez assim. Disse-lhe mais: Lança às costas a tua capa e segue-me. E saindo o dia seguinte, ele não sabia que era real o que estava sendo feito pelo anjo, mas cuidava que havia alguma visão. E quando passaram a primeira e segunda guarda, chegaram à porta de ferro, que dá para a cidade, a qual se lhes abriu por si mesmo, e tendo saído, percorreram uma rua, e logo o anjo se apartou dele. E Pedro, tornando a si, disse: Agora sei que verdadeiramente que o Senhor enviou o seu anjo e me livrou da mão de Herodes e de tudo o que o povo dos judeus esperava. E considerando ele nisto, foi à casa de Maria, mãe de João, que tinha por sobrenome Marcos, onde muitos estavam reunidos e oravam. E batendo Pedro à porta do pátio, uma menina chamada Rode saiu a escutar.
E, conhecendo a voz de Pedro, de gozo não abriu a porta, mas correndo para dentro anunciou que Pedro estava à porta. E disseram-lhe: Estás fora de ti. Mas ela afirmava que assim era, e diziam: É o seu anjo. Mas Pedro perseverava em bater, e quando abriram, viram-no e se espantaram. E acenando-lhes ele com a mão para que se calassem, contou-lhes como o Senhor o tirara da prisão e disse: Anunciai isto a Tiago e os irmãos. E saindo, partiu para outro lugar. E sendo já dia, houve não pouco alvoroço entre os soldados sobre o que seria feito de Pedro. E quando Herodes o procurou e não o achou, feita inquirição aos guardas, mandou-os justiçar. E partindo da Judéia para Cesareia, ficou ali. E ele estava irritado com os de Tiro e de Sidom, mas estes, vindo de comum acordo ter com ele, e obtendo a amizade de Blasto, que era o camarista do rei, pediam paz, porquanto o seu país se abastecia do país do rei. E um dia designado, vestindo Herodes as vestes reais, estava sentado no tribunal e lhes fez uma prática. E o povo exclamava: Voz de Deus e não de homem. E ao mesmo instante feriu o anjo do Senhor, porque não deu glória a Deus, e comido de bichos, expirou. E a palavra de Deus crescia e se multiplicava, e Barnabé e Saulo, havendo terminado aquele serviço, voltaram de Jerusalém, levando também consigo a João, que tinha por sobrenome Marcos. Amém, glória a Deus, louvado é o nome do Senhor, meus amados. Queridos e amados irmãos, um texto bem conhecido, um texto muito usado em pregações, principalmente através dessa libertação que Deus deu ao seu servo. Veja bem, meus amados, a igreja estava orando, a igreja estava em oração. E muitas vezes pessoas dizem assim, mas eu não sou usado por Deus. Você é usado sim, meu amado. Quando você ora para Deus estar abençoando a vida do próximo, quando o Senhor envia as pessoas para fazer a sua obra, quando pessoas colocam-se na frente de batalha para pregar a palavra de Deus, você que ora por essa pessoa, você é bem-aventurado. Você que ora por essas pessoas, você está sim fazendo a obra de Deus, está sim sendo usado por Deus. Porque a oração de um justo pode muito em seus efeitos, amados. Veja bem que a igreja orava. A igreja, ela trabalha em oração. Veja que Pedro, ele estava guardado na prisão, né? Mas a igreja fazia contínua oração por ele, a Deus. A igreja o apoiava em oração. Amém? E veja, meus amados, que Deus ouve o clamor da sua igreja e liberta Pedro da prisão. E veja que o Senhor faz maravilhas, ele pode usar o sobrenatural, ele pode enviar os seus anjos para libertar. Talvez hoje, aqui no nosso país, não vimos pessoas encarceradas por causa da palavra de Deus. Mas muitas vezes vimos homens, servos de Deus, passando por batalhas, passando por lutas, por estar na frente de batalha. E qual é o nosso papel nessa história, meus amados? Quando você lê uma história como essa,
Você deve pensar e buscar se encaixar em alguma dessa situação. Será que eu sou Pedro? Será que eu sou um desses irmãos que está orando? Ou será que eu finjo que não percebo a situação? Ou será que eu sou como Pedro, que nesse momento passava por uma dificuldade? Será que você é Pedro? Ou será que você é uma dessas pessoas que estava na igreja, estava reunido, orando a Deus por aqueles que estão na frente de batalha? Quero dizer para você, querido, Deus chamou você. Deus nos limpa, Deus nos transforma, Deus nos tira do lamaçal do pecado, do charco de lodo, firma os nossos passos sobre uma rocha, não só para que nós andemos por aí arrumadinhos, perfumados, bonitos, porque isso sim Deus faz em nossas vidas, mas para que a gente use essa luz que habita em nós para alcançar outras pessoas. Deus nos chama. E você, meu amado, que se sente triste, você que se sente desiludido com as coisas, Deus ama você e Ele está tocando o seu coração nesse instante, nesse momento. Deus transforma as vidas. Amém? Amados, sem mais delongas, vamos à oração da fé.